Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa 16ª semana do nosso segundo trimestre. A gente vai estar nessa semana concluindo o nosso tema, né, que foram as pirâmides etárias, tema que nós vimos na semana passada, tá? Espero que vocês consigam fixar esse conteúdo porque é o objetivo dessa aula. Eu sou a professora Rafaela e essa semana nós estaremos juntos aqui pelo EP online da Seduc. Bons estudos! Então, para a gente relembrar, né, a semana passada, a gente está aí com um gráfico de distribuição da população no Brasil, né? E aí eu gostaria de reforçar com vocês que quanto mais próximo de um formato de uma pirâmide, pior é a situação daquele local, porque significa que a gente tem muitos nascimentos, uma taxa de natalidade muito elevada e uma mortalidade também maior, né? As pessoas elas têm uma expectativa de vida bem menor. E aí essa pirâmide etária de 2010 do Brasil, ela mostra que tem um nascimento menor em comparação às outras faixas etárias, mas em compensação, nós temos muitos poucos habitantes que chegaram aos 100 anos, né? Então a gente tem aí uma baixa expectativa de vida. A maioria da população brasileira ali, 1,8% mais ou menos, vai chegar ali até os 65 anos. Então a média de vida, mais ou menos, é até uns 70 anos, né? Depois isso vai diminuindo muito essa população que tem uma idade mais avançada. Isso significa o quê? Que o nosso país ele precisa investir mais em saúde, né? Para que essas pessoas elas possam ter uma qualidade de vida e conseguirem chegar à longevidade. Elas têm que ter acesso a uma alimentação, elas têm que ter acesso à renda, né, que no caso é a previdência social, aposentadoria, né, elas têm que ter meios de sobrevivência e além do mais elas têm que ter acesso a vacinas, no caso agora que nós estamos no meio da pandemia do Covid, né, e a mortalidade é um pouco elevada para as pessoas de mais idade, pessoas que têm comorbidade. Essas pessoas têm que ter acesso a medicamentos, né, que no caso existem programas populares para auxiliar isso. Tudo isso para poder a gente ter aí um aumento dessa expectativa de vida. Mas por enquanto, analisando essa pirâmide, a gente vê que ela ainda possui uma base mais larga do que o topo, o que significa que morrem pessoas numa faixa etária menor do que a gente desejaria. Que a gente tem aí duas situações, né? Uma situação de 2015 também é uma projeção, tá, pessoal? Porque os últimos dados que nós temos é daquela pirâmide anterior de 2010. Não foi feito o censo ainda, conforme a gente já falou no momento anterior, né? Esse censo foi adiado por conta de recursos humanos, financeiros, devido à pandemia do Covid, né? E aí nós temos em 2015 o que? A pirâmide ainda com a base um pouco larga e o topo bem estreito. E uma projeção, pensando no futuro, a gente já tem um cenário totalmente diferente, que seria um cenário bem próximo de países que possuem uma qualidade de vida melhor, aonde a gente tem uma base mais estreita e a pirâmide ela vai se alargando. Isso significa o quê? Que as pessoas nascem e elas estão conseguindo envelhecer. Então, até 2050, nós teremos um país mais envelhecido, nós teremos mais pessoas mais velhas, né? A gente pode notar que a faixa etária ali entre 45 e 49 anos, a gente vai ter uma população maior nessa faixa etária, mas também a gente vai ter bem mais pessoas alcançando os 70 anos, algo que era uma realidade diferente da que a gente está atual. Mas lembrando que isso não é uma realidade, isso é apenas uma projeção. Nós estamos encarando um momento muito difícil, nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos no meio de uma doença que tem aumentado muito a taxa de mortalidade. Então, essa projeção provavelmente ela vai ser bem alterada quando a gente tiver um censo e quando tudo isso passar. Mas por enquanto, se tudo continuasse como estava, a projeção seria essa. A gente teria esse cenário, mas estamos num momento de incerteza, nós não sabemos como ficará essa pirâmide etária.
Agora eu trouxe para vocês uma pirâmide etária da nossa cidade, de Araruama. Como que é a pirâmide etária de Araruama? Ficaram curiosos? Tá aí, ó. Então a gente tem o quê? Ainda um cenário muito próximo do cenário brasileiro, no cenário nacional, onde a gente tem uma pirâmide com forma de pirâmide, infelizmente, porque a gente sabe que não é o cenário ideal, né? A gente tem uma taxa de natalidade elevada, mas a base da pirâmide ela está se estreitando, ou seja, as pessoas estão tendo menos filhos, né? E a gente tem uma população muito jovem em Araruama. A maior barrinha que a gente tem ali é a população de 10 e 14 anos. Então, a nossa cidade é uma cidade que tem uma população muito jovem, que a maioria das pessoas residentes em Araruama, elas são adolescentes, são crianças e adolescentes. E o que isso traz pra gente? Que a nossa prefeitura, né, ela necessita mobilizar recursos para educação e para essa faixa etária, sem esquecer, lógico, as outras faixas etárias, né? Mas o gráfico indica que como a maior parte da população é muito jovem, os investimentos devem ser feitos para esta população, né? A gente tem aí uma expectativa de vida mais ou menos até uns 74 anos, a gente tem ali 1,3%, que até supera um pouco a expectativa de vida do Brasil, no geral, porque o Brasil é muito amplo, né? Então, a gente tem aí uma população idosa existente na cidade, né? E aí o gráfico mostra pra gente que em 2010 nós tínhamos 4 homens com mais de 100 anos e 17 mulheres com mais de 100 anos. Isso é muito interessante, né? A gente consegue ver ali em números ali, porque a gente tem a população total, né? A pirâmide mostra a população total e ela mostra a porcentagem, né? Por isso que tem as barrinhas do gráfico. E aí a gente consegue ver quantas pessoas a gente tem. Lembrando que são dados muito antigos, né? Nós estamos no ano de 2021 e infelizmente são os dados que nós temos atualmente por causa da questão que ainda não foi realizado o censo. Né? A realidade araruamense de 2021 deve estar bem diferente da realidade desse gráfico, mas já dá para a gente ter uma ideia de como é o cenário da nossa cidade.